Bom, boa tarde a todos e todas. Nós agradecemos imensamente vocês terem aceito esse nosso convite no sábado, e eu agradeço de forma bastante especial ao Fernando, que finalizou o curso de História em agosto deste ano, e é uma pessoa muito querida, que além de acadêmico, nós fomos construindo essa amizade, e o Fernando sempre de uma maneira bastante afetuosa e carinhosa, atende esses nossos convites. Então, eu sou muito grata, e ele preparou essa oficina para nós, porque o Fernando ele me acompanhou já em monitorias, em tutorias, e nós percebemos que essa questão dos hábitos de estudos, das formas de estudar, acabam que não são atividades que às vezes nós aprendemos, e aí às vezes, por não conhecermos algumas técnicas, algumas possibilidades desses recursos que hoje estão disponíveis, muitas vezes nós não usamos. E eu conversei com o Fernando, e o Fernando já apresentou uma outra oficina com outros softwares, e hoje nós resolvemos enfatizar o mapa mental, por ser um recurso para estudar que é bastante interessante, ele ajuda bastante na organização do pensamento, nas formas de nós relacionarmos as informações de diferentes áreas do conteúdo, e é um recurso que eu particularmente gosto bastante. Existe uma diferença entre mapas mentais e mapas conceituais, algumas diferenças teóricas. O mapa mental, ele apareceu assim com mais ênfase, né, a partir das pesquisas e das apresentações do Tony Buzan, e é interessante que o mapa mental ele pode ser feito hoje em diferentes plataformas. Hoje o Fernando vai especificar uma delas, que é o Canva, mas tem outros softwares que nós podemos fazer, e a possibilidade também de fazer no papel mesmo. É um recurso bastante interessante, que ajuda nessa questão da organização dos estudos, e nós percebemos o quanto que eu, particularmente, quando eu fui fazer o concurso, eu sempre conto essa história, eu estudei por mapas conceituais. Sempre quando nós fazemos o concurso, são 10 tópicos, e eu elaborei 10 mapas conceituais sobre os tópicos que poderiam cair na prova. E aí eu me lembro que, no momento em que foram sorteados os 2 temas para elaborar as 2 dissertações, que em 2013, quando eu fiz, eram 2 dissertações, eu fechei os meus olhos, eu consegui enxergar o meu mapa e os principais conceitos, e aí, a partir disso, eu fiz as minhas 2 dissertações, e fiquei muito feliz, porque o resultado foi bastante positivo. Então, eu sempre gosto de partilhar as coisas que são interessantes, que são importantes, porque às vezes vão colaborar também para os estudos e para a organização de outras pessoas. Então, eu não quero falar muito, eu só agradeço mesmo que todos vocês estejam aqui conosco. Nós pedimos que vocês coloquem aqui no chat, só para a gente organizar depois a questão do certificado. Então, que vocês coloquem, por favor, aqui os nomes de vocês, e para depois nós enviarmos também o certificado. E com isso, Fernando, eu passo a palavra para você, e já agradeço mais uma vez a sua disponibilidade e a sua alegria, o seu entusiasmo de estar aqui com a gente para socializar e falar um pouquinho sobre esse recurso do mapa mental. Muito obrigado, professora. Boa tarde a todos e todas que se fazem presente. Estendo os agradecimentos da professora a todos e todas vocês que aqui se encontram. E como é a proposta dessa oficina, nós queremos, nessa tarde, socializar um pouco das possibilidades pedagógicas que o Gamba nos traz.
Então, acho que muitos já conhecem esse aplicativo, já viram ou talvez já utilizaram ele para outra finalidade que não seja um mapa mental. Então, eu espero que a gente possa trocar essas informações, essas ideias, que eu possa socializar com vocês o que eu sei sobre esse aplicativo e que vocês se sintam abertos para socializar também o que vocês souberem. Podem ficar à vontade para fazer pergunta, estamos aqui para aprendermos coletivamente. Então, como a professora disse, o mapa mental é uma entre muitas técnicas de estudos que existem. Então, o mapa mental ele tem essa finalidade de selecionarmos ideias centrais, ideias principais de um texto, que vão se ligar a uma ideia central que é colocada no mapa mental, seja esse mapa feito no Canva ou em outros aplicativos que possibilitam também a criação de mapas mentais, ou até mesmo no papel. O Canva, para quem nunca acessou, basta você colocar... Eu vou compartilhar agora aqui a minha tela, porque eu acho que não está compartilhando. Deixa eu compartilhar. Eu vou compartilhar a minha tela inteira. E aí, eu não terei acesso ao chat. Depois, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, vocês podem ficar à vontade. Não se preocupem, não fiquem com vergonha de me interromper. Então, para quem nunca acessou, vocês estão vendo o... perfeito. Basta colocar no Google o nome Canva e vai aparecer esse link aqui. Ele é gratuito, está bem? Basta você fazer o seu cadastro, ou você se conecta, se cadastra através do Facebook, ou através da sua conta Gmail. Eu me cadastrei pela minha conta institucional. Então, o Canva, ele pergunta, quando é conta institucional, pergunta se você é professor, se você é aluno. E aí, se você é professor, por exemplo, ele te dá a possibilidade de criar uma sala virtual para as tuas turmas. Então, essa é também uma possibilidade do Canva. Quando você clicar, você vai se cadastrar, obviamente, o processo é bem simples, se você se cadastrar com o Gmail vai ser rapidinho, e com o Facebook também. E após fazer o cadastro, você vai ver essa página inicial. Quando a gente entra, assim, pela primeira vez, a gente já se sente perdido. Mas, com o passar do tempo, você vai ali vendo o que é cada uma das informações, cada uma das possibilidades, você vai ali se familiarizando. Então, o Canva, ele tem várias possibilidades. Aqui a gente tem para criar apresentação educacional, vídeo educacional, infográficos, que também é um recurso de estudo interessante, para fazer cartaz. Se você quer anunciar alguma coisa no Instagram ou no Facebook, no WhatsApp, você pode fazer um cartaz aqui no Canva também. E uma das possibilidades é o mapa mental. O mapa mental, você pode fazer ele em vários designs que você quiser. Você pode escolher um desses, ou na apresentação, se você quiser colocar, ou então nos templates que o Canva tem, por exemplo, ele tem alguns modelos. Vamos ver se vai carregar. Isso. Então, ó, aqui ele te dá várias possibilidades, isso aqui, ó, para cartazes, se você quiser fazer de anúncio, mas você também pode pegar algum desses modelos e fazer o seu mapa mental. E ele traz especificamente a opção de mapas mentais, os modelos para mapas mentais. Então, basta a gente procurar, fazer uma busca. Deixa eu só voltar aqui no início. E aqui você pode colocar na barra de pesquisa, no guia de busca, mapa mental. E o Canva vai dar vários modelos de mapa mental.
Aqui tem vários modelos e você vai selecionar o que atender os seus objetivos, o que você deseja. Temos aqui muitos modelos e você também pode criar. Quando você clica aqui em criar um design de mapa mental, depois eu vou mostrar para vocês um mapa mental feito utilizando o modelo do Canva. Então, se você quiser, ó, você escolheu o criar, mas você também, não quero mais criar, estou com pouco tempo, então eu quero um modelo já fornecido pelo Canva. Então, você pode selecionar, são grátis. Vocês podem ver, ó, como eu estou cadastrado na categoria de professor, aparece para mim, quando eu coloco a setinha, a mãozinha em cima, o nome Edu. Educação, porque eu estou cadastrado nessa função de educação, na categoria de professor. Então, o Canva, ele te dá mais possibilidades. Então, estamos aqui com o nosso modelo, e a gente quer agora fazer o nosso mapa mental. Para onde que nós vamos? Primeiramente, o mapa mental, ele funciona como? Nós lermos um texto ou qualquer material e a gente quer fazer um fichamento, queremos fazer um resumo, por meio do mapa mental. E então, no centro, a gente vai colocar uma palavra-chave. Amanda, desliga o seu áudio. Tudo ok, gente? Tá sim, Fernanda. Perfeito. Então, a gente escolhemos o nosso modelo, e aqui na parte esquerda, a gente tem várias opções. Temos os elementos, vou apresentá-los primeiro a vocês, e depois nós vamos fazer a utilização de alguns. Aqui nós temos elementos, aqui vai aparecer os usados recentemente, aqui nós temos aí umas setinhas que eu já utilizei, nós temos linhas e formas, vocês podem clicar, ó, vai ter várias outras, igualmente aqui nos recentes que foram utilizados por mim. Nós temos elementos gráficos, temos fotos, vídeo, áudio, gráficos, quadro, grades. Então, são esses as possibilidades de elementos que o Canva nos dá. Nessa outra função, nós temos para baixarmos foto. Fernando, eu quero colocar no meu mapa mental uma foto que ilustra o conteúdo do meu texto, do texto que eu li. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer o upload da foto. Você clica lá, deixa eu ver. Você clica aqui, fazer o upload. E antes disso, você já tem que ter baixado a imagem. Você vai lá no Google e coloca, por exemplo, meio ambiente. E vai aparecer várias imagens e depois você baixa. E vai ficar salvo no teu download. Então, aqui, no meu caso, eu já baixei algumas imagens que serão utilizadas mais à frente. E eu posso, quando eu clicar, né, na imagem, ela vai vir aqui para o Canva, como esta imagem aqui. Então, quando eu clico lá em imagem, abrir, ela vai ficar salva aqui, e para a imagem vir para o nosso espaço do mapa mental, basta nós clicarmos na imagem. E aqui está a nossa imagem. Você pode aumentá-la, ou então diminuí-la, pode também movê-la para onde você desejar colocá-la, então fica a seu critério. Fernando, não gostei dessa imagem, o que eu faço? Só clicar lá em excluir e a imagem desaparecerá. Então, isso é uma das funções que o Canva nos possibilita para fazermos o nosso mapa de dados, o nosso mapa mental. Criarmos, como que nós vamos colocar os textos, como vamos escrever. Aqui na opção texto, nós temos inserir um título, inserir um subtítulo, ou então criar um pouquinho de texto. E, além disso, nós temos aqui as opções de texto pronto. Você quer
já uma caixa de texto já pronta. Então, você pode selecionar algum desses modelos que o Canva tem. Eu, particularmente, prefiro produzir as minhas próprias caixinhas. Então, eu clico no título, inserir título e coloco um exemplo. Se eu fosse aqui falar sobre o meio ambiente, então eu colocaria meio ambiente. Isso seria a minha ideia central, o meu título, a minha palavra-chave do meu mapa mental. E daqui, desta ideia central, iria sair algumas setas, que veremos já já. E se você quiser apagar também, basta clicar aqui na palavra. Você pode movê-la, okay, nessa setinha aqui, que vocês estão vendo, essa cruzinha, vocês podem movê-la, ou para o centro. Não quero minha palavra no centro, então você pode colocá-la no canto superior, ou então centralizada na parte superior. Você pode movê-la para a parte inferior do seu mapa mental. Você vai movê-la para onde você desejar. Aqui o fundo. Ai, Fernanda, eu não gosto de fundo branco, eu gosto de algo com mais cor, que eu gosto é de cores. Perfeito, ó, você pode utilizar aqui os fundos. Tem fundo de paisagem, tem os fundos que são padrões, os gradientes, abstrato, gastronomia, textura. Fernando, é Oi. importante só lembrar, assim, para a gente ter cuidado com esses fundos, né? Por conta visualmente ficar mais claro mesmo a questão do conteúdo, né? Então, a gente sempre precisa tomar esse cuidado, né? Exatamente, a professora antecipou eu iria informar para vocês, mas é exatamente isso. Você gosta de uma cor? Ótimo, você pode gostar. Mas agora, como a gente tem essa função de comunicação, de talvez a gente vai apresentar o nosso mapa mental para outras pessoas, então nós temos que pensar no nosso público. Como que vai ficar a visualização deles? Mas a nível de informação, de conhecimento, o Canva nos possibilita colocarmos um fundo no nosso mapa. E aqui nós temos vários modelos. Se eu clicar nesse dourado. Então, a parte que era branca vai ficar dourada. Não quero esse dourado, Fernanda, achei muito apagadinho. Então, vamos colocar aqui uma montanha. Colocamos aqui uma montanha. E aí você pode colocar da forma que você quiser, mas sempre pensando nas informações que a professora disse, de pensar no seu público, como que vai ficar a visualização? Eu vou dar aula e eu quero apresentar para a minha turma, um conteúdo a partir do mapa mental. Então, é importante pensar no fundo, nas cores, no tamanho das letras, na fonte. Então, tudo isso conta para o mapa mental que seja mais objetivo, mas também que favoreça a visualização do seu público. E aqui a gente ainda tem os logotipos, que isso também você pode fazer o upload dos seus logotipos. Isso é mais uma opção para quem vai fazer algum cartaz de alguma empresa, ou até mesmo da faculdade, fazer um cartaz de anúncio, como nós fizemos, nosso cartaz de anúncio. Então, você pode colocar ali a marca da sua empresa ou da faculdade, como você desejar. Aqui, as outras informações, eu quero mostrar para vocês, utilizando um exemplo. Você já se cadastrou no Canva e você já produziu quer saber onde é que fica os seus designs. Eu fiz um design, não sei onde está. Fica aqui, ó. Na parte esquerda, no lado esquerdo, tem seus designs. Então, quando você clicar em seus designs, vai estar aqui todos os mapas mentais que você já fez. Apresentarei a vocês este aqui. Vocês estão conseguindo visualizar bem ou está um pouquinho ruim? Fernando, está um pouco pequeno. Ótimo. Se você puder, talvez,
Sim. essa da parte da esquerda, né? Ótimo, colocarei. Então, aqui, o Canva, você vai fazer. Este aqui, ó, eu fiz ele. Deixa eu apresentar logo para vocês. Deixa eu só voltar, que eu quero mostrar para vocês como que vocês colocam. Você fez o seu mapa mental e você quer apresentar para a sua turma usando o próprio Canva. Aqui na parte inferior tem duas setinhas. Aí nela está escrito iniciar a apresentação em tela cheia. Você clicando nela, nessas duas setinhas, o mapa mental vai aparecer em tela cheia. Estão visualizando bem agora? Perfeito, Fernando. Isso. Como vocês puderam ver, quando estava lá em tela pequena, as letrinhas estavam pequenas. Então, às vezes, pode ficar pensando assim, vai ficar pequeno, a minha turma não vai, os meus alunos não vão conseguir enxergar. Então, quando a gente coloca em tela cheia, ele fica de uma forma fica maior, a visualização fica boa. Então, aqui, ó, o próprio Canva, ele dá essa bolinha azulzinha que acompanha a seta. Então, você, se eu fosse apresentar esse mapa mental. Este mapa mental, ele é um resumo de um texto que eu li de 20 páginas e as 20 páginas estão resumidas aqui neste mapa mental que eu fiz. Coloquei todas as informações do texto? Obviamente que não. O que eu fiz? Eu selecionei as informações principais e as informações que eu ainda não sabia, não tinha um certo contato. Então, deixa eu só voltar aqui. Como vocês podem ver, ó, nós temos esse recurso que eu estou arrastando, que é o quê? Que são esses fundos. Ele era aqui, mas como ele se movimentou, ó, coloquei aqui ele de volta. É este fundo. Ele faz parte dos elementos, que são esses elementos gráficos. Então, quando você eu fiz aqui e eu queria destacar as palavras-chave, os tópicos-chave do meu mapa mental. Além da minha palavra central, eu queria dar um destaque para os meus subtópicos. Então, em condições sociais, eu fui, primeiramente, em texto, inseri um título, e quando eu cliquei em título, que a caixinha veio para cá, eu coloquei condições sociais, escrevi condições sociais, que é esse tópico aqui. E então, quando ele estava aqui, eu tenho este elemento. Você pode mover também, ó, condições sociais, se eu quisesse arrastar para outro canto, então você pode. E neste elemento gráfico, ele não estava em posição de para trás. Você pode aqui alinhar a página em cima ou no meio, embaixo, à esquerda, ao centro, à direita. E também para trás. O meu não vai mais mostrar porque eu já utilizei, mas eu vou colocar outro para que vocês possam ver. Então, quando eu fiz isso, então coloquei aqui centralizado os meus condições sociais. Deixa eu colocar uma aqui. Ó. Aqui nós temos vários elementos gráficos, que são esses destaques que nós temos. Deixa eu pegar um e mostrar para vocês. Este aqui. Ele já me veio aqui, ó. Como vocês podem ver, ele está na frente das minhas informações. Como que eu posso fazer para ele ficar atrás das minhas informações? Pode vir aqui em posição e clicar em para trás. Cadê? E ele fica atrás das suas informações, do seu texto escrito. Então, você pode
colocá-lo aonde você desejar. Em qualquer uma informação, ele vai ficar. Quando nós estamos fazendo o mapa mental, olha, se você está movimentando algum recurso, as letras, elas ficam com essa certa, como se fosse uma deformidade. Então, a gente fica com a impressão que o mapa não está dando certo, mas ele está. É porque você está mexendo em algum recurso. Mas quando você solta, as letras ficam do tamanho, ficam com a visualização boa. E a mesma coisa que eu já tinha dito anteriormente, a gente pode pensar que as letras estão pequenas, mas quando colocamos em tela cheia, a apresentação em tela cheia, as letras, as setas ficam com um tamanho que possibilita uma visualização boa. Fernando, você usou que fonte, que tamanho de fonte? Sim. Então, aqui, ó, nós temos, por exemplo, aqui o soviete, que é um dos elementos que se relaciona a esse meu tema central, que é a Revolução Russa. Nessa parte aqui da fonte, aqui a gente tem fonte. O texto, ó, quando eu seleciono a caixa de texto e que eu vou inserir um nome, por exemplo, meio, para a gente ser mais simples. Então, quando eu coloco meio, a caixa de texto ela já vem com uma fonte própria do Canva. Mas você pode fazer o quê? Vir aqui na parte superior e temos infinitas possibilidades de fonte. E você pode escolher a que mais lhe agradar, mas também tendo aquela ideia. Será que a fonte vai favorecer a visualização do meu público? Eu escolhi essa Nexa Script. Então, ela ficou assim, para os meus textinhos, para os meus subtítulos, as minhas informações ao redor da minha palavra central. Fernando, estou achando essa fonte muito pequena, então eu quero aumentar. Você pode vir aqui, ou você vai no mais, e vai aumentando por conta própria, e aqui no menos, ou então você pode selecionar a numeração e colocar a numeração que você desejar. Eu quero 100. Então, automaticamente vai, e depois você pode mexer. Fernando, esse preto eu não gosto, eu gosto de coisas coloridas. Então, você pode aí também mudar a tua fonte, ou um azul, ou um vermelho. Então, aqui a gente tem esses recursos de cores para as letras, mas sempre pensando na visualização do nosso público. E aqui você pode deixar a palavra em negrito ou não, fica a seu critério. Aqui nós temos o alinhamento, ou à esquerda, ficar no meio, ou então à direita, estava lá à esquerda, centralizado, à direita e agora no meio. Aqui, se você quiser, se eu quisesse colocar algum ponto, então você poderia clicar aqui. Então, coloquei o ponto, meio, continuar a palavra, meio ambiente. Aqui, ó, do lado, ó, se vocês estão vendo essas coisinhas brancas. Oi, profa. Fernando, não, só lembrando que nós tivemos até na turma do Fernando, tinha um acadêmico que tinha daltonismo. Então, é muito importante nós tomarmos cuidado, termos essa questão do respeito na comunicação. Então, é importante porque muitas apresentações em PowerPoint, ele falava, olha, está muito bonito, mas, assim, eu tenho muita dificuldade em enxergar, em fazer essa leitura. Então, por isso, mais uma vez, eu destaco para nós tomarmos muito cuidado com essa questão das cores e também irmos conversando até, né, com os nossos alunos, as nossas alunas, para ter esse feedback, né, os nossos colegas, em termos de organização dos nossos materiais, para que eles favoreçam, de fato, a aprendizagem. Sim, exatamente. Então, assim, por mais que o Canva nos dê essas possibilidades de cores, de fonte, de fontes, de tamanhos,
nós temos que sempre pensar em quem vai ler o nosso mapa mental. Se for só a gente e a gente enxerga, não temos daltonismo, então você pode colocar a fonte que melhor agrada você. Mas se você vai fazer uma apresentação, essas preocupações em questão do tamanho, das cores, da fonte, elas são indispensáveis. Então, a gente pode também, deixar as palavrinhas aumentar o espaço. Então, nós arrastando, elas podem ficar aqui, uma do lado do outro. Mas eu quero o meio em cima e o ambiente mais embaixo, Fernando. Como que eu faço? Você pode só voltar. Faz esse manuseio. Aqui nessas bolinhas, você pode aumentar o tamanho também. Se você não quer vir aqui, você pode clicar nas bolinhas e ir aumentando de acordo com a sua finalidade, ok? Então, depois você não quer mais a palavra, você pode normalmente apagá-la, não tem problema. E aqui nós temos as setas. Eu vou apagar este aqui, o elemento, porque não desejei. Não desejo. Então, eu vou apresentar... outra coisa importante, que depois eu vou fazer um mapa com vocês mostrando como que coloca essas setinhas. Aqui, nessa informação, nós podemos deixar um comentário. Se vocês estão vendo, da parte direita, tem aqui, deixar comentário. Esse comentário, você pode fazer um comentário sobre essa informação. Se eu quisesse deixar aqui, por exemplo, quem foi o principal grupo russo que tinha essas ideias xenófobas, nacionalistas, antissemitas. Então, se eu quisesse deixar essa informação para eu ver, eu poderia clicar aqui, em deixar comentário, e eu faria um comentário aqui. O Fernando, também é interessante, talvez, se o professor for corrigir o mapa do aluno. Sim, exatamente. Deixar algum feedback, né? Sim, se você for pedir para eles, você for compartilhar o mapa, e depois você pode colocar aqui. Na apresentação, os comentários não ficam, mas aqui no mapa, enquanto você está visualizando ele, como se você estivesse produzindo, você tem acesso a esses comentários. Então, eu coloquei aqui o grupo que era responsável por essas ideias, o grupo principal. Então, depois que eu fiz, posso colocar comentário. E o comentário vai ficar aqui. Se você já tem uma resposta quer deixar alguma resposta, você poderia colocar aqui depois ou resolver o comentário. O comentário já está ok para você, depois você... Por exemplo, você fez um mapa mental, você é estudante, fez um mapa mental, está lá na sua aula, online, por exemplo, e você está aqui com o teu mapa mental. E você fez aqui uma pergunta sobre a tua informação. Ao fazer a pergunta, o professor ou a professora te respondeu, e você já sanou a tua dúvida, você pode clicar aqui em resolver comentário. O comentário foi resolvido, e rapidamente o comentário ele é resolvido. Ou seja, o Canva entende que ali você já tirou, no nosso caso, como era uma dúvida, já tirou a tua dúvida. Se não, você pode só deixar o comentário, você faz o comentário, e ele vai ficar ali do lado. Você pode mexer, colocar as informações, outras informações no teu mapa mental. E as informações, elas sempre vão ficar do lado. Aqui eu tenho já algumas informações. Quando eu clicar bem aqui em Soviet, vai me aparecer esta informação. Vocês estão conseguindo ver do lado direito? Sim, Fernando. Então... que teve, tal. Isso. Aí, para ver todo, Então... Quando eu clico aqui, o Canva me mostra o comentário que eu coloquei em relação a esta parte. Eu estava fazendo este mapa após ler um texto.
Como eu não queria colocar estas informações todas no meu mapa mental, eu coloquei esta parte central, principal, sobre o que era, o que foi o soviético, quando ele foi criado, e aqui no comentário eu deixei estas outras informações que são igualmente importantes, mas que para mim eu resolvi não colocá-las aqui no meu mapa mental. Ok? E a gente tem aqui também, ó, eu coloquei em Primeira Guerra Mundial. Quando eu clico em Primeira Guerra Mundial, já me aparece outro comentário que eu deixei a partir do texto que eu li. São informações importantes, mas que não quis colocar aqui também no meu mapa mental. Porque o mapa mental, ele tem a função não de você colocar todas as informações no teu mapa mental, mas sim colocar as informações principais que quando você lê cada uma, você consiga lembrar de outras informações que se ligam, que se relacionam com essas informações que foram apresentadas no teu mapa mental. É uma forma de você ali se manter relacionado, conectado com o conteúdo, mas sem necessariamente colocar no mapa mental todas as informações do texto que você leu. Fernando, quando você coloca em tela cheia, então, você não tem mais acesso a esses comentários, né? Não. Vou colocar aqui em tela cheia. Ah, Fernando, eu quero fazer outro mapa mental. Ó. Você pode vir aqui, ó. Faz aqui outro mapa mental embaixo. Se eu quisesse, por exemplo, eu fiz revoluções russas aqui e eu quero colocar mais informações sobre revoluções russas. Então, o que eu faço? Tem essa outra página aqui. Poderia colocar o mesmo design, este mesmo design aqui, ó, eu poderia colocar aqui nesta página, colocar as mesmas setas, mas colocar novas informações. Como que eu tive acesso a essa página? Abaixo da página tem mais adicionar pasta, ou página, que é uma nova página que você pode fazer. Não quer essa página, você pode excluí-la. Exclui a página e fica somente esta. Eu vou apresentar. Então, você vai apresentar para a tua turma. Aqui está o teu mapa mental. Como vocês podem ver, a gente não tem acesso aos comentários. Por quê? Porque quando a gente está em uma apresentação, a gente só consegue movimentar as setinhas. Nós não conseguimos selecionar a nossa informação. Por exemplo, eu estou clicando aqui em soviete, mas não me aparece, essas informações não ficam selecionadas, como nós tínhamos visto anteriormente. Então, nós não conseguimos ter acesso a essas informações. Perfeito. Aqueles comentários que nós tínhamos deixado. Fernando, esse mapa você fez sem template, né? Você que criou do zero, né? Sim. Como eu tinha mostrado para vocês no início, o Canva, ele dá os modelos, tem modelos de mapa mental, mas também tem lá, como eu tinha clicado anteriormente, em criar mapa mental, ou criar o seu design. Você pode clicar lá e vai aparecer essa página em branco. E, a partir da sua criatividade, da sua finalidade, você vai criando aí o seu mapa mental. Como vocês podem ver, como eu já disse, eu fui usando essas setinhas para mostrar aqui os meus subtópicos ou as informações principais, por exemplo, condições sociais, usei essa seta. E embaixo de condições sociais, eu preferi não colocar setas, eu coloquei o quê? Esses travessãozinhos. E após cada um, eu coloquei as informações que se relacionam a essas condições sociais da Rússia do século XIX, que anteciparam aí as revoluções russas. Neste aqui, por exemplo, em Revolução de 1905, eu decidi, são muitas informações sobre essa Revolução de 1905 que o meu texto traz, mas eu não quis colocar todas, eu coloquei só algumas principais. Eu preferi colocar as setinhas, ó, apontando o que cada episódio que se relaciona com essa Revolução de 1905. Somente essas informações aqui vai fazer você
saber explicar, por exemplo, o que foi o Domingo Sangrento? Não. Mas qual é o objetivo? É você olhar para essa informação principal, Domingo Sangrento, e lembrar, a partir de um estudo dedicado, com atenção, você lembrar das outras informações que o teu texto te traz e conseguir também fazer relação com essas informações. Se eu quisesse, eu poderia também ter colocado uma seta de duplo sentido entre Domingo Sangrento e Pressão Liberal Revolucionária, depois outra seta de duplo sentido se relacionando com o Manifesto de Outubro e também com a Duma, porque essas 4 informações aqui, elas se relacionam, mas eu decidi não colocar essas setas, decidi apenas, por exemplo, se eu fosse explicar, se me pedissem para explicar a relação desses acontecimentos, aí sim ficaria a cargo da minha explicação oral. Mas se eu quisesse colocar as setas, eu poderia fazer isso, ok? Assim como essas outras setas. Eu vou apresentar para vocês um dos designs que eu... Fernando, vamos abrir o intercâmbio? Alguém gostaria de falar Podemos. alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Vocês não estão dormindo, né, gente? Ou comentar alguma coisa, assim. Podem ficar à vontade, gente. Professoras que se fazem presente, podem ficar à vontade, colegas. O Kirk levantou a mão. Pode falar, Kirk. Boa tarde a todos e todas. Assim, isso a gente precisa falar, né, do nosso âmbito da experiência, né? Claro que com a professora Rosária a gente chegou a trabalhar com o Prezi, né? Que para mim foi uma coisa assim, muito querida, né? De formas, né? De apresentação. Então, aqui a gente vê, assim, que estava até comentando também aqui com minha esposa, também está participando, de uma possibilidade, o quanto isso aqui gera de agregação, por exemplo, para fixação de uma aula, né, que você pode, de repente, pegar, né, elementos que se tornam comuns, e transcende até, por exemplo, que muitas vezes a gente vamos pensar numa nuvem de palavras, né, que está muito em voga, mas que dá essa possibilidade da construção de um mapa mental, digamos assim, de um assunto que você possa intercalar, né, a partir das percepções, né, dos alunos, dos colegas, e possa ter uma forma, né, de integração e socialização. E, particularmente, me encanta bastante essa interface quase que autoexplicativa e, assim, bastante... muito intuitiva, e algo assim que hoje em dia nos é muito caro, que, por exemplo, para você ter acesso a um software, você precisa pagar por assinaturas, você precisa ter licenças, e licenças que não são sequer nem um pouco baratas, e traz, né, realmente isso. E algo assim que se torna também legal, né, para a gente que é de uma geração um pouquinho mais analógica, né, que sai da transparência, do flip chart, ou porque até não dizer mesmo só do PowerPoint, que tem, né, realmente, assim, esse ganho, e acima de tudo desse ganho, essa possibilidade, digamos aqui, que a gente montou, né, a partir de uma aula de história, aqui esse mapa conceitual, aí você tem, de repente, uma outra turma que o professor possa trabalhar, que também o mapa, então você tem possibilidade de comparação, né, de ver algo que possa ser de permanência ou de diferença de ruptura, particularmente tem me encantado bastante, era esse comentário aí que eu queria trazer à tona. Obrigada, viu, Kirk? É bacana isso, nós lembrarmos que como o Fernando colocou, e o Kirk, não precisa só ser para apresentação, você pode usá-lo como técnica de estudo pessoal. E tem uma colega também do Fernando, a Adeline, ela também era uma apaixonada pelos mapas mentais, ela estudava por meio deles, porque, de fato, colaborava muito para essa questão da organização do pensamento, da organização do levantamento dos argumentos, para depois você escrever
um texto, né, dissertativo, ou em outras áreas aí que você acaba lidando com muitos conceitos, e o mapa mental nos ajuda nesse processo. Exatamente. E como o Kirk disse, o Canva, ele em relação a outros aplicativos que nós temos hoje disponíveis, e que alguns são bem famosos também, ele é bem intuitivo. Então, como eu tinha dito, quando a gente entra pela primeira vez, pode dar, assim, um perdido. Tantas informações e nunca mexemos, mas aos poucos você vai conseguindo ali manusear, vai pegando experiência, e até porque o aplicativo, o Canva, ele vem aí com essas possibilidades, vem com o texto, vem com a imagenzinha, que vai te ajudando a saber o que pode ser cada uma daquelas funções. E uma coisa, gente, eu não faço isso, mas eu vejo, por exemplo, no Instagram, em páginas que eu sigo de educação, pessoas que fazem uso do Canva, fazem os seus mapas mentais e vendem. Então, assim, quem quer ter uma renda extra, vender os mapas que você faz sobre os teus textos, você pode fazer também. E fica a critério de cada um. Eu, particularmente, hoje em dia, por enquanto, faço só para os meus estudos, mas tem gente que faz os seus mapas mentais no Canva, que é algo aí gratuito. Gratuito porque a gente não está pagando nada, mas com certeza o aplicativo fatura com o nosso acesso. E faz os seus mapas mentais e vende. Deixa eu escolher bem aqui, porque em um dos meus designs... Ô, Fernando, chegou uma dúvida aqui no chat da Janessa. Tem uma outra forma de ver os comentários na hora da apresentação? Não. Ou, na hora da apresentação, os comentários que deixa aqui quando você está produzindo o mapa mental. Isso? Eu acredito que nem esses aí que você colocou, né? Isso. Por exemplo, aqui, o comentário meu do Soviete. Eu não consigo vê-lo quando eu estou apresentando o meu mapa mental. Então, ele é mais se você for estudar o teu mapa mental aqui, ou então o teu mapa mental é com poucas informações, e que por ser com poucas informações, você pode deixar as informações que tem nele com um tamanho maior. E se você quiser apresentar ele sem ser em tela cheia, aí você pode colocar os comentários e você vai conseguir vê-los. Mas no momento da apresentação, por exemplo, eu aqui que estou apresentando para vocês, não consigo ver os comentários que eu tinha deixado. Então, fica mais por uma questão da finalidade que você vai inserir aqui o teu comentário. Como eu estava estudando, quando eu fiz este mapa, tinha acabado de ler o texto e fui depois fichá-lo através do mapa mental, eu coloquei essas informações por uma questão de quê? De lembrar que a partir dessas outras informações aqui, tinha outros também importantes, mas que por questão de espaço, até mesmo para deixar o mapa mental com informações centrais, eu preferi não colocá-las e coloquei em forma de comentário. Até hoje, eu não encontrei a forma de ver esses comentários na apresentação. Mas se alguém souber, aí vocês avisem também para a gente. Vocês avisam, gente. Aqui nos meus designs, eu coloquei tem este aqui, que eu quero botar algumas informações junto com vocês. Eu já antecipei um pouquinho o trabalho, eu coloquei apenas o título. Vim aqui em texto, inseri o meu título e depois escrevi esse título: As violências sexuais e de gênero, processos de exclusão vivenciados no espaço escolar. É um artigo que eu li quando eu estava pesquisando para fazer o meu TCC, e foi dos artigos que me serviu como fonte de revisão de literatura. Se eu fosse fazer um mapa mental sobre esse artigo, eu coloquei aqui o título, e se eu quisesse colocar outra fonte, a fonte, ela está
com a fonte que o Canva já nos dá automaticamente. Mas se eu quisesse mudar, eu poderia colocar alguma dessas outras que estão aqui disponíveis. Eu, particularmente, gosto da Nexa Script e da Alice. Eu acho que tem alguma informação. Tem. A Bianca quer falar. Pode falar, Bianca. Fernando, obrigada, professora. Fernando, no caso, você ainda está criando o seu próprio mapa mental, né? Ainda não é os modelos fornecidos pelo Canva, né? Exatamente. Isso. Tá bom. Isso. Esse aqui, que vocês estão vendo, ó, é uma a área página de trabalho, em branco. Uma área de trabalho vazia. Isso, uma área de trabalho vazia e a página em branco, e que eu mesmo vou criar o meu próprio mapa mental com as minhas setas, com as minhas imagens, com as minhas próprias cores, as minhas palavras ou as minhas fontes. Então, fica aí. Quando a página é em branco, a pessoa que está produzindo, é que vai dizer quais serão os elementos, as formas dos elementos que estarão presentes no seu mapa mental. Então, eu vou colocar aqui a Nexa Script, porque eu particularmente gosto dela. A gente pode achar que está pequeno, que as letras estão pequenas. Se eu fosse colocar aqui em apresentação, ó, elas já ficam desse tamanho. A visualização para vocês está boa? Excelente. Perfeito. Aqui no mapa, a gente já vê ela e pode ter um receio de estar pequena demais. Se você fosse querer apresentar o teu mapa mental apenas aqui, sem ser em tela cheia, talvez ficasse mesmo para as pessoas, por exemplo, que estão acompanhando a aula no celular, ou às vezes você vai baixar o teu mapa mental e pode ficar pequeno. Você pode baixar também o mapa mental no celular. E o Canva também pode ser manuseado pelo celular, tá bem, gente? Eu fazia muito cartaz quando eu era extensionista, e sempre quando tinha os debates temáticos sobre filmes, eu fazia os cartazes no Canva, mas eu fazia pelo celular. Depois eu comecei a utilizar pelo notebook, e particularmente achei melhor, porque eu tenho uma noção de espaço melhor do que eu tenho no celular. Mas também pode fazer ou no computador, notebook, ou no celular. E aí, a minha fonte está aqui na 42. Vamos colocar um elemento nesse título. Aqui você pode colocar ou aquele elemento azul que nós já tínhamos colocado. Você pode colocar aqui, ó, faixas. Vamos ver, faixas, no campo de busca. E aí, ó, vai te aparecer algumas faixas. Algumas não é nem tanto o nosso interesse, ó. Você tem esses aqui, que eles apresentam como faixas, tá? Todas essas figurinhas. Mas, como eu já tenho algum dos próprios elementos que eles já dão sem a gente fazer a pesquisa, deixa eu ver. Essa verde, ó. Cadê? Cliquei aqui naquela faixa verde e podemos aumentar. Na bolinha, a gente consegue aumentar. Por enquanto, está na frente. Vamos colocar para trás? A gente pode vir aqui em posição e para trás. Ficou. Clicamos aqui e podemos arrastá-la. Vamos aumentar um pouquinho. Ou podemos também diminuir um pouco. Ó. E se quisesse diminuir mais um pouco mais, a gente também poderia aqui nas bolinhas. Ele só movimenta, gente, para os lados. Infelizmente, não tem como a gente diminuir a abertura nas partes aí superiores e inferiores. Apenas dá para mexer nas laterais. Porque ao passo que na lateral, nos cantos, mexe, aí na parte superior e inferior também são aí
alteradas. Não quero essa cor. A gente vem aqui, ó, no canto superior e tem cor. E temos aqui outras cores. Podemos adicionar outra paleta. Eu, particularmente, sempre utilizo alguma dessas. Ou uma cor clarinha. Como é sempre pensando no nosso público, eu sempre prefiro essas cores que são mais claras. Que eu até também aprendi com a professora Rosária. E aqui. Os então, tons pastéis. Isso, exatamente, os tons pastéis. No nosso título já está aqui e quero agora colocar uma informação. Eu quero setas. Quando você for usar pela primeira vez, você pode também colocar setas, que o Canva vai te dar algumas opções, ó. Tem seta também, gente, que tem movimentos. Então, você pode colocar essa seta em movimento, que quando você for apresentar, ela vai fazer este movimento. Assim como a gente também tem imagens que se movimentam. Veremos ainda. Então, vou colocar aqui, deixa eu ver, uma das setas que eu já fiz uso. Então, aqui, cliquei nesta seta. Para você movimentar, tem essas duas setinhas aqui, ó. Você pode movimentar a sua seta para onde você desejar. Tem aí para fazer o giro de 360 graus. Então, fica a seu critério. E depois você pode arrastá-la. Você pode diminuí-la e também pode arrastá-la. Aqui, ó, posso virar um pouco ela e depois colocar aqui, para onde eu desejar. Deixa eu dar uma diminuída. Vou diminuir ela um pouco e vou subir. Quando, às vezes, a figura está pequena, aí aparece essa cruzinha, que fica mais fácil para nós arrastarmos. Pode colocar aqui, onde você desejar. Coloquei a minha seta aqui. Quero colocar outra cor. E você também pode fazer a mesma coisa. Você pode colocar a cor que você desejar. Agora, colocou a setinha, vamos colocar a informação. Vamos na caixa de texto, inserir ou um título ou um subtítulo. Sempre na informação que não seja o título, eu coloco sempre o subtítulo. Aí, uma das coisas que o meu texto fala é, por exemplo, que a escola é heteronormativa. Então, isso é uma das informações do meu texto. Deixa eu trazer mais para cá, para vocês conseguirem visualizar melhor. Então, está aqui a minha informação, eu quero mudar a fonte. Eu posso colocar na Nexa Script também, ou em outras fontes, mas uma também das fontes que eu gosto é da Alice. E posso mudar o tamanho. Ou 32, 36. Vamos deixar aqui na 32. E a gente sempre pode ver. Você quer visualizar se está pequeno ou não? Você coloca em apresentação. Ó. Vocês estão conseguindo ver com nitidez? Sim. Então, sempre que vocês estiverem assim, na dúvida se a letra está pequena ou não, vocês podem colocar em formato de apresentação. Ok? E quer colocar mais informações, você pode, se a gente quisesse colocar uma linha aqui debaixo dessa palavra, a gente pode. Aqui nós temos vários modelos de linhas. Então, vou clicar nesta. E aqui nós temos. Você pode diminuí-la. E aqui em cima, na parte superior, você tem a espessura, você tem o estilo, por exemplo, se você quer ela mesmo toda pintadinha, ou se você quer esses pontilhados, a minha é o segundo modelo. E na espessura, aqui está no 5, você clicando na bolinha, ó, você pode
e movimentando a espessura da sua seta, da sua linha. E se você deseja outra cor, você também pode vir aqui e selecionar ou um vermelho, a cor que você desejar. E você coloca aqui de baixo. Fernanda, eu quero colocar uma imagem. Eu sou da medicina, eu quero colocar a imagem do sistema urinário, ou então do sistema esquelético, alguma imagem que você queira colocar. Como esse título aqui se refere a questões sexuais e de gênero em relação à diversidade, a gente pode vir aqui em Upload, e você também, para baixar a tua foto, e você pode vir aqui, ó, novamente, fazer o Upload, e já vai estar aqui as imagens que eu baixei anteriormente sobre diversidade. Cliquei em abrir, vai aparecer, e a imagem vem para cá, ó. Está carregando. Carregou. Quando a imagem estiver carregada, você pode clicar nela e ela vai vir para o teu espaço do mapa mental. Você pode aumentar, você pode diminuir. Se a gente fosse, quisesse colocar ela também aqui o fundo, parecer o nosso fundo, poderia. E aqui a gente vai... se eu quisesse colocar ela bem aqui, então, a minha imagem fica aqui. E eu poderia colocar outra seta relacionando com essa imagem ou alguma outra coisa que eu desejasse. Aqui é a nível de informação. Se quisesse colocar uma imagem, poderia colocar aqui. Fernanda, eu não quero baixar a imagem. Será que no Gava não tem? Vamos ver. A gente pode ir na busca, na barra de busca e, por exemplo, colocar diversidade. O que aqui nos elementos, a gente vai em elementos, na verdade, e faz diversidades. Diversidade, na parte de elementos. E aqui ele dá várias figurinhas para você colocar de acordo com o teu objetivo. Se eu fosse colocar esse, poderia apagar esta, diminui um pouco e arrasto para o canto. Quando eu fosse apresentar, ela vai ficar com esse movimento? Sim, ó. Fica com o movimentozinho das bandeiras, como o Canva dá. Isso se você for apresentar o mapa online ali para a turma. For aula remota, por exemplo, como está tendo as aulas online. Então, se você fizer o teu mapa mental no Canva e colocar uma imagem aqui que tem movimento, durante a apresentação, a imagem também vai ficar com movimento. E sempre nessa barra de busca dos elementos, você pode colocar o que você deseja. Por exemplo, fake news. E aqui, ó, tem vários elementos. Vamos ver outra. E aí, medicina tem também várias opções de imagem. E, como eu tinha dito, se você deseja o sistema urinário, uma imagem, por exemplo, com as partes do sistema urinário, você pode procurar uma imagem no Google, baixar a imagem e depois fazer o upload aqui nesta parte. Faz o upload da foto, vai carregar como esta, depois você clica e ela vai aparecer aqui. Alguma pergunta sobre o que foi dito? Podem ficar à vontade, já abro o intercâmbio. Bianca, pode falar. Tá, Fernando, tem como você voltar essa imagem das mãozinhas
pro seu mapa, por favor, novamente, é só para eu poder explicar o meu raciocínio aqui. Qual, meu bem? Essa imagem das mãozinhas. Ah, ótimo. Colocar ela no mapa. Isso. Aqui. Isso. Aí deixa eu te perguntar, tem como colocar uma faixa? A faixa amarela não estava por baixo? Tem como colocar ela ou branca ou de qualquer outra cor para destacar as letras? Já vai. Tá bom. Você quer colocar qual? A faixa amarela? Amarela. Pode ser amarela, é só um exemplo, né? Então pode ser, por favor. Só para me ver. Deixa eu ver aqui, cadê? Ó? A minha imagem, ó, como a minha imagem ela está atrás ou na frente da faixa, não dá para eu ver a faixa. A faixa. Sim. Então, ó, eu teria que fazer o quê? Diminuir. Ó, vou ter que diminuir. Porque ela está ficando atrás. Só se eu excluísse, deixa eu ver aqui, para frente. Vamos tentar. Deixa eu colocar ela na posição de para trás. Olha aí, ó. Ela colocou. Ficou atrás da faixa. Aí agora, se a gente for tentar colocar a faixa também para trás. Deixa eu colocar outra cor, um preto, que talvez vá destacar. As letras eu vou baixá-las para cá, para depois eu não perdê-las. Então, vamos tentar, se vai ficar atrás. Ó, quando a gente clicar em para trás, como que ela vai ficar? Ó, ela vai ficar na frente da imagem, ou atrás da imagem. A imagem não vai conseguir ser o nosso fundo. Deixa eu ver aqui, ó, transparência. Ó, só se a gente fosse aqui na transparência, e ainda não ficaria bom. Ainda não ficaria legal. Isso, então a imagem em si não tem como ser o fundo. Se era isso a dúvida. Tá. Não, Fernando. No caso, a imagem fica aí, só que tu coloca a faixa por cima das mãozinhas, não tem? Sim, aí tu vem com as letras, no caso é preto, então tem que colocar as letras brancas, né? No caso, então. Eu cliquei na faixa e vou clicar aqui, ó, para frente. Quando eu clico para frente, Isso. a minha imagem, ó, cobre as faixas, a não ser que você não se preocupe da faixa tampar algumas partes das mãos, ó. Você pode aumentar as mãos, e aí, como ela ficou para trás, ó, você vai aumentando ela. Aumenta do tamanho que você deseja. E em cima dela você coloca a faixa. Mas aí depois, por exemplo... Era isso. Ó, vamos mudar aqui a cor das letras. Tá. Vamos para o vermelho. Vermelho não, branco. Melhor, Fernando, branco. E aí, ó, o branco, você, ó, colocou aqui. Já que a faixa está para trás. Isso mesmo. Obrigada, viu, Fernando? Ok? Então, você pode fazer isso. Você faz o quê? Você coloca a imagem, ó, aqui a imagem que ela está na posição de quê? Ó, normal, na posição normal dela, e você pode só aumentá-la, tá? E aí, depois, a faixa que você coloca ela na posição de para trás. Ok? Então, tá aqui, bom. aqui na frente Obrigada. Certo. E aí, quando você for, por exemplo, colocar as setas, você vai ter que ter cuidado. As setas, sempre você vai ter que colocar a imagem primeiro, essa imagem grande, para depois você ir colocar o restante dos elementos, porque senão depois, alguns, não tem como você clicar. Por exemplo, ó, na seta, essa seta vermelha aqui, eu já não consigo clicar nela. Por quê? Porque o Canva entende que eu quero mexer nessa parte maior. E essa aqui, ó, que é a pequena, eu não consigo. Então, para eu conseguir, eu vou ter que diminuí-la, movê-la, e aí sim eu vou conseguir mexer na minha faixa. Então, o mais ideal é colocar o teu fundo do jeito que você quer e depois você vai colocando o restante dos elementos. Mas para um mapa mental, fundo, por exemplo, com imagens não é recomendável, porque você já vai escrever texto verbal e
ainda ter um texto não verbal, que é, por exemplo, a imagem, já fica uma poluição aí visual. Muitas informações. Alguma outra dúvida? O intercâmbio ainda está aberto. Fiquem à vontade. Tem alguma pergunta, prof? Não, Fernando, aqui não chegou nenhuma, não. Ótimo. Como eu tinha mostrado para vocês aquele modelo sobre a Revolução Russa, por exemplo, este aqui, já estava bem aqui, deixa eu ver. Este aqui, que eu mesmo criei, este aqui foi o que era em branco, a área de trabalho em branco, e que eu fui criando. E as setas, vocês podem movimentá-las, ó. Do jeito que vocês desejarem, vocês podem movimentar as setas. Fernando, só Oi, uma prof. dúvida aqui que chegou, da Genessa. Esse seu Canva é a versão gratuita? Sim, a gente só, como eu disse no início, você pode colocar no Google o Canva e depois você vai fazer, clica, e se você não é cadastrado, você vai se cadastrar. E, a partir do cadastro, você vai ter aí as opções que a gratuidade te oferece. Se você assinar, provavelmente você vai ter outros recursos. Mas, se os recursos que a gratuidade, que a versão gratuita, te possibilita, já atende os teus interesses, então, ótimo. O meu é gratuito. Aí, Fernando, é interessante lembrar que vocês, usando o e-mail institucional, vocês têm essa versão educacional, que Exatamente. tem algumas questões que talvez eles ofereçam a mais nesse cadastro institucional, usando aí o ufd.edu.br. Por exemplo, quando eu usava o Canva no meu celular, eu entrei, me cadastrei com meu e-mail particular. Então, nunca me apareceu lá a opção de educacional. Algumas coisas, alguns modelos eu não tinha. Mas depois que eu me cadastrei pelo notebook mesmo e utilizando o meu e-mail institucional, eu fiz isso pelo notebook porque era a primeira vez que eu ia utilizar o Canva no notebook. Quando eu fui fazer isso, eu utilizei o meu e-mail institucional. E foi então que me apareceu perguntando se era professor ou estudante. Coloquei que era professor e depois me deu algumas opções, como a que eu disse no início, que era de criar sala para as minhas turmas. Alguma dúvida? Certo, Fernando, eu achei muito importante esse seu destaque sobre o e-mail institucional, né? Porque se é que ele dá mais opções, é melhor, né? Sim, gente. Eu, por exemplo, uso quase tudo agora que é de programa, eu coloco o e-mail institucional, que na maioria dos programas eles dão uma vantagem maior. Eu quero agora apresentar para vocês um mapa mental, porque como o nosso objetivo também é o aprimoramento dos nossos estudos, por exemplo, o mapa mental sobre a Revolução Russa, que eu fiz a partir de um estudo que eu fiz, agora eu queria apresentar para vocês um outro mapa mental, quero apresentar um mapa mental sobre algumas técnicas de estudo. Técnicas essas que eu utilizo nos meus estudos, particularmente, que algumas dicas que talvez pode ajudar vocês também nos estudos de vocês. E como vocês podem ver, é um mapa mental que eu não fiz. Esse aqui, por exemplo, não foi eu que fiz. Eu não coloquei esses elementos, mas sim o próprio modelo. Post-its, né? Isso. Esses post-its aqui não foi eu, foi o Canva mesmo. É um modelo do Canva. Se eu quisesse, ó, tem outros modelos aqui, e aqueles que eu tinha mostrado, que eu mostrei para vocês no início, modelos, quando a gente coloca lá mapa mental, na barra de busca, vai aparecer os modelos. O primeiro, sobre a Revolução Russa, eu fiz por conta própria. Fiz em uma página em branco e fui criando o meu mapa mental. Esse aqui, não. Eu já utilizei um modelo que atendia os meus objetivos. A letra, deixa eu colocar aqui
letra preta. Eu acho que vai ficar melhor para vocês enxergarem. Como vocês podem... Oi, profa. A professora Miliane está perguntando aqui, mas eu posso mexer nesses templates prontos? Sim, você pode. O template, quando eu baixei, ele tinha outros, tinha mais desses post-its aqui. O que eu fiz? Eu fui excluindo. Clica no post-it e você pode excluí-lo. Excluí, me arrependi. Você vem aqui na parte superior, desfazer, e o post-it volta. Então, porque editável. O conteúdo foi você que criou, você só usou o template, né? Isso, o conteúdo é meu e aí o template é editável. Você pode copiar, se eu quisesse, gostei desse post-it aqui, então você pode copiá-lo e colá-lo e depois coloca aqui em outra posição. Ou se você acha que tem vários campos, vários post-its, você pode excluir. Todos os templates do Canva, eles são editáveis. Então, você pode fazer de acordo com as suas necessidades, seus objetivos. Aqui pode parecer que está pequeno, mas se eu for novamente apresentá-lo. Estão conseguindo ver nitidamente? Está legal? Muito bom, Fernando. Ótimo. Então, esse aqui, além de apresentar para vocês, eu queria comentar sobre alguns pontos, que são algumas técnicas de estudos para os meus colegas que estão aí ainda na graduação, ou para quem desejar, ou talvez que achar as técnicas importantes também quiser colocá-las em práticas. Sempre quando eu vou começar a estudar um texto, eu busco conhecer o autor ou conhecer a autora. Por quê? Porque a filiação da autora ou do autor, o que é a filiação? Qual é a forma de pensamento que ele ou que ela tem? Qual foi o período que o livro, que ela ou que ele escreveu a obra? Tudo isso pode me ajudar a saber quais serão as ideias apresentadas sobre determinados assuntos. Então, por exemplo, na área de história, se eu tenho um autor marxista, provavelmente ele vai enxergar um evento mais por uma parte da economia. Se eu tenho outro que é mais um historiador cultural, ele pode trabalhar um determinado assunto a partir da perspectiva cultural. E sim, assim também são em todas as áreas, dependendo da filiação teórica, das ideias também daquele autor, as ideias ou políticas, ou econômicas, sociais, vai influenciar no seu texto. Então, eu sempre busco conhecer quem é que escreveu aquele texto que eu vou estudar. Outra técnica que, para mim, é fundamental é reler o texto. Alguns, por exemplo, quando eu estava na graduação, tinha um professor que dizia, tem que ler no mínimo o texto 3 vezes. Eu sempre faço aulas de leituras 3 vezes? Não. Mas o que é que eu sempre faço? Eu releio. Pelo menos faço uma releitura. Leio uma vez e depois releio. Quando é que eu faço somente 2 leituras? Quando eu já tenho certa familiaridade com o texto. Eu sou um pesquisador da área da sexualidade, de gêneros e ensino de história. Então, alguns textos nessa área que eu já conheço, eu não releio ele, por exemplo, umas 3 vezes, porque já os conheço. Então, eu leio ele uma vez e depois vou aí, se for um texto sobre sexualidade que eu nunca li. Mas, como eu já tenho uma certa leitura neste campo, o que eu faço? Eu leio ele panoramicamente para encontrar ali a divisão, como é que ele está dividido, as palavras que eu não consegui, não sei o significado, então eu vou conhecendo de forma geral aquele texto. E depois eu vou uma leitura mais compassada, mais concentrada, devagar, e vou ali fazendo os meus destaques. Quando é um texto que eu não conheço,
além de eu fazer isso, o que que eu faço? Eu vou fazer ali também os meus fichamentos. E no ato de fazer o meu fichamento no meu mapa mental, eu faço uma terceira releitura desse texto. Porque eu não faço o mapa mental, simplesmente coloco a ideia central e vou colocando os pontos que eu grifei. Não. Tem gente que consegue, eu não consigo. Além de eu colocar as partes grifadas, eu vou ali lendo o que é que antecipa as partes grifadas e até mesmo as partes que são apresentadas depois. Então, uma técnica que é importante nos estudos é você reler o texto. Se for um texto que você já tem familiaridade com o assunto, provavelmente você não vai precisar reler o texto 3 vezes ou 4 vezes. A releitura vai ser menor do que quando é um texto que você não tem certa familiaridade. A quantidade vai ficar a cargo disso, de familiaridade ou não. E grifar, como eu disse, eu não consigo ler um texto se eu não grifo. E eu utilizo muitas cores. Uma cor para identificar nome de pessoas ali importantes, por exemplo, de teóricos, de pessoas que participaram, como eu estava, por exemplo, estudando na Revolução Russa, grifei de determinada cor o nome dos principais líderes que participaram dessa revolução, grifo de uma outra cor os acontecimentos, grifo de outra cor os anos. Então, de acordo com a minha facilidade para compreender as cores, se eu conseguir compreender com muitas cores, mas não exagerar, tá, gente? Não fazer o arco-íris ali no texto, mas ali revezar umas 3 cores, então isso me ajuda. Mas também se a pessoa compreender a partir de grifar com muitas cores, além de 3 cores, ótimo. Se ela entendendo, isso que importa. E fazer anotações. Se eu estou lendo o texto no papel, se é impresso, então eu vou fazendo as minhas anotações do lado. E que anotações? Eu busco fazer essas anotações de informações implícitas. Li o texto uma vez, li o texto pela segunda vez, e nessa segunda vez que eu vou fazendo ali as minhas marcações, vou ali grifando algumas partes, eu vou procurando anotar informações que não estão claras no texto. Na verdade, não é nem clara, mas que não estão explícitas, que você lê e você já sabe, por conhecimentos prévios, por outras leituras, que o autor, por exemplo, quis dizer determinada coisa, mesmo que ele não tenha colocado ali de forma clara. E vou fazendo também as minhas anotações de dúvidas, vou fazendo as minhas explicações, então anotações são algo que sempre me ajuda. Se eu vou fazer as anotações, se eu estou lendo um PDF, o que eu faço? Eu leio uma página do PDF e depois a minha anotação, eu leio e grifo, e quando eu termino aquela página, eu vou fazer a minha anotação do lado. Aquela página, eu resumo ela em um parágrafo. Eu busco fazer esse resumo em um parágrafo daquela página. Outra coisa que também ajuda a evitar a procrastinação, dividir a leitura. Você tem um texto para ler, e aí é sábado, e você não está com muita coragem, não quer ler aquele texto todo. Então, o que é algo que você pode fazer? É dividir a leitura. Você pode ler o texto uma vez de forma rápida para conhecê-lo, saber a divisão, palavras que talvez você não conheça, e depois, quando você for ler ele mais compassadamente, mais cuidadosamente, você pode fazer a divisão. Tem ali 4 subtópicos. Se você tiver tempo, você pode ler um tópico em um dia, um tópico em outro, e até terminá-lo. Mas aí, se não tiver esse tanto tempo, você pode fazer outro tipo de divisão. Essa divisão, ela é importante para você sempre estar ali estudando, mas se você dividiu a leitura em 4 tópicos, e se você terminou de ler o primeiro tópico e você ainda tem muito tempo, você pode fazer outra atividade que também você fez a divisão da leitura, tá? A divisão não é para você terminar mais rápido e depois ir procrastinar. Não, a divisão é para você ler um pouco daquele texto e pode depois passar para outra atividade que você tem para fazer e que também foi dividida.
E, como eu disse, ao passo que eu vou lendo na minha segunda leitura ou na terceira leitura, se assim for necessário, eu vou fichando, seja por meio de mapa mental, porque o mapa mental, como a gente viu, é uma técnica de estudo que nos ajuda, mas também eu vou por meio de resumos ou de fichamento de citação, de acordo com ali a minha vontade. Por isso que é bom a gente conhecer várias técnicas de estudo, que você pode escolher qual aquela se adequa mais naquele momento. Se você está estudando um texto teórico, o que você pode fazer, procurar fazer? É estabelecer essas relações práticas, porque um texto você está ali naquele mundo abstrato. E para você entendê-lo melhor, você pode fazer essas ligações com a prática, como é que aquele conceito, por exemplo, de determinado autor, determinada autora, se efetiva na prática. Então, essas relações, ela pode te ajudar. Isso, por exemplo, na área da história. Da medicina também, você está estudando lá algum determinado texto, estudando, por exemplo, sobre o sistema esquelético, como é que aquelas informações teóricas se efetivam na prática através do teu corpo. Então, isso são fazer essas relações práticas. E outra coisa que eu faço e que me ajuda é a autoexplicação. É eu explicar para mim mesmo o que foi que eu estudei. Eu gosto de falar em voz alta quando eu estou estudando, porque isso me ajuda a aprender mais. Ajuda no meu processo de assimilação das informações. Então, eu explico para mim aquilo que eu acabei de ler, que facilita aí a minha aprendizagem. Então, são algumas técnicas que podem ajudar vocês nos estudos, seja aí em qual etapa você estiver, ou na graduação, ou no mestrado, ou doutorado, e ao passo que a gente vai avançando nessa caminhada, a gente vai descobrindo também outras técnicas de estudos. Mas hoje eu trouxe essas para vocês e eu espero que elas ajudem vocês também nos seus estudos. E se alguém quiser compartilhar alguma técnica de estudo, o intercâmbio está aberto. Marilene, pode falar. Boa tarde. Fernando, eu gostaria de te perguntar, assim, se tem assim, alguma técnica para a gente, igual eu faço licenciatura em matemática, né? E a gente faz alguma disciplina pedagógica, às vezes mais de uma, duas, três no máximo, e os professores, eles passam uns textos muito grandes, assim, às vezes de 20 e pouco páginas, 30, às vezes até mais, né? Às vezes até um livro. E, assim, de que forma eu poderia... E os prazos são muito poucos, né? Às vezes uma semana, passando essa semana para outra semana discutir. Assim, de que forma a gente pode organizar para que eu não leia tudo de uma vez e acabe não entendendo nada, mas que eu possa ler de uma forma que eu consiga entender o texto e captar as principais, as partes mais importantes do texto, né? Frisar as partes mais importantes. Olha, não fiz matemática, né? Mas em história a gente também tinha isso. A gente tem, na verdade, de os professores passarem textos que são extensos e, como são muitos textos, o espaço de tempo para a gente ler todos ali de uma vez só é pouco. Então, o que eu fazia? O texto é grande, eu sempre dividia eles. Numa segunda-feira, se eu tinha 3 textos para ler, eu lia os 3 panoramicamente, mas na segunda-feira eu lia, dividia todos também na segunda-feira, como que ia ficar a divisão desse, como que ia ficar a divisão daquele e do terceiro texto. E eu ia fazendo essa leitura das partes ali que eu coloquei. Se eu tenho tempo, se eu não tenho, por exemplo, se eu não tinha nenhuma atividade para fazer, se eu tinha somente textos para ler, eu lia aqueles 3 textos panoramicamente. Eu lia, gente, porque a minha leitura panorâmica, ela é o quê? Eu vou passando o olho e vou pegando as informações que eu consegui ali com essa leitura panorâmica.
vou lendo compassadamente, mas eu vou lendo ali mentalmente e as informações que... E no final eu vou ter as informações que eu consegui pegar com aquelas leituras panorâmicas. Então, eu fiz isso em todos os 3 textos, conheço a estrutura deles, então eu dividia. E como é que ficava a minha divisão? Eu ia para o papel, escrevia organização. Uma coisa também que a gente tem que ter, estudante, é organização. E também professores, né? Somos eternos estudantes. Então, colocava ali no papel como que ficou a divisão de cada um. E naquele dia, eu lia aquela primeira divisão. O primeiro tópico do primeiro livro, do primeiro texto. E lia e fazia o meu fichamento. Se eu tinha tempo, eu continuava naquele texto. Ou então, eu passava para outro texto, para a primeira divisão do segundo texto. Isso eu fazia porque são textos diferentes, mas eu lia um, dava um tempinho, um descanso e depois ia para o outro. Ou então, continuava no primeiro texto. Em resumo... Oi, prof. Desculpa te interromper, mas assim, é interessante porque quando você faz essa leitura inspecional aí, panorâmica, você já consegue identificar, nossa, que essa parte aqui me parece que é a mais central. Então, diante dessa situação que a Marilene comentou, você focaliza ali onde você já percebe que é o cerne ali, os conceitos principais. Então, é interessante isso que você está falando, dessa leitura inspecional, panorâmica, para conseguir compreender, né, como é que se dá essa estrutura do texto. Sim, e aí eu sempre fazia essa leitura e depois iria para essa divisão. O que eu nunca fiz e que eu também acho, ou pelo menos se for uma recomendação que eu deixo, é não ir ler o texto somente uma vez e querer ler todos os textos em um único dia. Então, essa divisão da leitura, ela vai te ajudar a conseguir ler o texto. E além da divisão, você precisa também colocar a determinação ali de tempo. Porque somente você dividir a leitura e deixar a divisão lá e não ir lendo todo dia, você acaba que vai chegar no dia de discutir o texto e, apesar de ter feito a divisão, não terá lido. Alguma outra dúvida, gente? Ou socialização de experiência? Os professores que estão participando, quiser compartilhar suas experiências também, ou as dificuldades que percebe nos alunos também, e que pode servir como uma dica para outros alunos tomar atitudes opostas. Fernanda, enquanto... a Bianca levantou a mão. Pode falar, Bianca. Professor e Fernando, desculpa perguntar uma pergunta boba, mas o que seria uma leitura panorâmica? Ótimo, Bianca. Não é boba, tá? A leitura panorâmica que a gente chama, você tem um texto para ler, e o que é que você vai fazer? Você vai pegar aquele texto e você não vai ler ele, por exemplo, linha por linha, bem devagarzinho, mas sim você vai pegar aquele texto e vai passando os olhos nas páginas. Lendo, você vai tentando ler ele rápido, só com a mente, e aí você vai ficando algumas informações dessa leitura panorâmica. Então, você pega o texto e vai passando ali os olhos, lendo mentalmente. Você vai lendo o texto, não vai conseguir pegar todas as informações, porque é uma leitura panorâmica de conhecer o texto. É como, por exemplo, você vai ter que encontrar uma pessoa. E é o primeiro encontro teu com a pessoa para você encontrar. Ou com a pessoa. Teu primeiro encontro. E aí você tem que pegar algumas características daquela pessoa, por exemplo, em 2 minutos. Você vai até aquela pessoa e você não vai buscar conhecer ela, os gostos dela, para onde que ela, o que ela gosta de comer, para onde que ela gosta de ir. Mas como é um encontro ali rápido para você tentar pegar algumas características, então vai ser quais características? As físicas daquela pessoa. Então é o que dá para você pegar naqueles 2 minutos. E isso também, se de forma parecida, é a leitura panorâmica. Você não vai pegar nessa leitura
as partes mais profundas do texto, mas sim é o quê? Pegar possíveis conceitos que o autor, a autora diz, por exemplo, o que é gênero, ou o que é educação libertadora, o que é sistema esquelético, alguma coisa assim. As palavras que são conceitos que você vai tentando pegar nessa leitura panorâmica. Conhecer por cima. Tá bom, muito obrigada. Alguma outra pergunta, gente? Fiquem à vontade. Fernando, e é interessante também aquele outro aspecto que você falou, desse cronograma semanal, né? Como a Marilene perguntou, você tem muitos textos, então você tem que organizar uma agenda. É importante organizar essa agenda. Olha, então na segunda eu vou estudar, né, para a aula de terça, na terça para de quarta. É importante fazer, sim, essa agenda, porque esse plano, né, de estudo semanal parece uma coisa, assim, boba, mas ela é muito importante para a nossa organização pessoal dos estudos. Como a professora tinha perguntado anteriormente, se a gente poderia editar os textos dos mapas que já vem com modelo. Eu coloquei aqui, ó, na barra de pesquisa, mapa mental. Aqui, se você quiser criar o seu mapa sem design do próprio Canva, você pode clicar aqui, ó, em mais, criar um design de mapa mental em branco. Vai te dar aquela página em branco e você vai criando de acordo com os teus propósitos. Mas se você já quer um modelo, ó, nós temos, por exemplo, é grátis, tem aqui a mensagem dizendo que é grátis, esse aqui que eu peguei, que eu tinha apresentado para vocês com as técnicas, foi esse aqui. Deixa eu carregar. Olha, ele me mostrou assim, ó. As letrinhas, vocês estão vendo, elas são bem pequenininhas, mas quando a gente vai para a apresentação, elas ficam maiores. Então, aqui, ó, o que eu fiz? Eu tirei essa parte aqui, aonde estava, eu coloquei o quê? Quais técnicas de estudos posso usar? Ou, isso já é o título, não é igual aquele outro. Posso usar, por exemplo. Aí é editável. E você pode mover. Essa linha aqui, ó, que ela tem movimento, eu apaguei lá no meu. Então, a gente tem um modelo que é editável. Esse aqui também, como eu não quero, eu coloquei somente aqui. O meu azul, ele tá lá um pouco mais fraco. O que eu fiz? Eu troquei, mudei ele de cor. Aqui o azul, coloquei todo de uma cor só. E você também pode fazer. A letra, como o branco já não ficou tão nítido, você pode colocar um preto. Ou seja, todos os modelos são editáveis no Canva. E você pode ir editando de acordo com a sua vontade. E você pode inserir elementos. Se você quer inserir, tem aqui essas setas, mas elas não estão de acordo com o teu objetivo, você pode colocar outra. Você pode diminuir, aumentar, e você movimenta de acordo com o que você pretende. Ok? Ok, Fernando. Vamos ver se tem mais alguma pergunta, algum aspecto. Nosso intercâmbio está aberto. Aqui, vamos ver aqui, Janessa. Tem vezes que não dá tempo de ler os textos que os professores passam. Eu vou na internet e procuro a respeito do autor, o que diz o texto, às vezes me ajuda. Janessa, é importante, às vezes, fazer esse movimento, porque dependendo, né, já aconteceu na história, às vezes algum professor pediu um livro bastante denso, de mais de 100 páginas, e às vezes não é possível. Então, alguns colegas relataram que procuram resenhas, né, publicadas em revistas, em periódicos científicos,
nós temos que, de fato, ir buscando essas alternativas para tentar, pelo menos, você ir para a aula com algum referencial teórico, porque, de fato, às vezes o tempo não é suficiente, né, para essa atividade. Ah, gente, uma informação que eu ia esquecendo. Fernando, fiz o meu mapa e agora eu quero baixar para mandar para a minha turma no WhatsApp, ó. Você pode vir aqui, ó, baixar e ele vai te possibilitar baixar. Você não precisa nem mudar, alterar alguma coisa. Você vai baixar. Aí, você salvou seu design. Vai baixar aqui, ele vai te dar a imagem. Está carregando aqui. Aí depois que carregou, basta você abrir. E está aí a imagem baixada. E depois você pode compartilhar com quem você desejar. Dá para baixar pelo celular também? Excelente, Fernando, muito bom. Vamos ver se tem mais alguma pergunta, algum comentário. Vocês gostaram, gente? Bianca quer falar. Bianca. Tá, desculpa, gente, eu interromper assim demais. No caso, eu tô ali criando o meu mapa mental, né? Aí acaba a energia, o computador não segura, não tem bateria, aí pronto, eu tô ali. Aí eu perdi o que eu já tinha escrevido, ou ele continua salvando automaticamente? Ele vai salvando, meu bem, ó. Ao passo que você vai escrevendo, ó, bem aqui na parte superior, você colocou um A, vai aparecer, todas as alterações foram salvas. Então, ao passo que você vai modificando alguma coisa, o Canva já vai salvando. Ele não tem uma opção de você falar, de você clicar para salvar. O próprio Canva vai salvando automaticamente. Tá bom, muito obrigada. Bianca, pode perguntar, viu? E é um software que você não precisa baixá-lo no seu computador, no seu celular. Ele já faz parte aí da Web 2.0, que são essas ferramentas que você faz no próprio browser, né? No próprio site você tem acesso a isso, né? Você permite que você compartilhe, outras pessoas possam ser inseridas, né, nesses projetos. Então, eu vejo que tem uma potencialidade muito interessante, principalmente agora no ensino online, no ensino remoto. É possível nós fazermos esses trabalhos compartilhados e esses recursos da Web 2.0, como é o Canva, como todos aqueles recursos do próprio Google Docs para elaborar textos, PowerPoints, planilhas, são o próprio Prezi, um recurso também da Web 2.0, permite essa colaboração, permite esse uso também, sem necessidade de você baixar o software no seu computador, né? Exatamente. Por exemplo, você quer compartilhar o mapa mental para ser construído coletivamente, você vem aqui, ó, na parte superior, compartilhar, e você escreve aqui o e-mail da pessoa. Depois que escreveu, você manda para ela, ou então você copia o link, manda no WhatsApp, e a pessoa vai ter acesso e pode editar o mapa mental, e ao passo que ela vai editando, vai ficando salvo. Quando a outra pessoa for ver, o mapa mental vai estar editado, todo salvo, e também ela poderá fazer novas edições. Muito bom. Vocês gostaram, pessoal, da oficina? Foi muito cansativa? Não dormiram, né, gente? Eu estou adorando. Ah, que bom. Marilene, pode falar. Assim, eu amei, porque, na verdade, eu já usava o Canva antes, só que eu usava com o meu e-mail pessoal. Aí agora, quando ele falou do e-mail institucional, já coloquei logo e apareceu muitas outras opções que não tinha. E eu fiz um mapa mental uma vez para minha irmã, como eu não sabia que no Canva fazia, eu fiz pelo Word. Não tem tanta opção igual tem no Canva. Nossa, eu adorei, viu? Parabéns por essa apresentação. Que bom, Marilene. Obrigada pelo seu feedback.
eu vejo que é muito importante que nós possamos nos ajudar, né? Porque às vezes tem muita coisa interessante e um pouco do que o Fernando sabe, ele compartilha, vocês também, então isso é muito bacana. Que bom, Janessa, ficamos muito contentes e estamos gravando, vamos disponibilizar os certificados também. Lá quando vocês fizeram a inscrição, nós conseguimos ter o acesso a todos os e-mails de vocês, e a gente pode, assim que finalizar também a gravação, nós podemos enviar para vocês no e-mail, e o certificado também. Quem se inscreveu, lá vai... nós depois vamos verificar aqui as presenças e gerar os certificados que vocês vão receber também no e-mail de vocês. De todo modo, o meu e-mail é rosaria@uft.edu.br. Qualquer dúvida, vocês podem também escrever. O e-mail nós vamos enviar por e-mail o link da gravação, nós vamos disponibilizá-la, e o certificado também vai por e-mail. Então, estará tudo aí integrado nos e-mails de vocês. E no mais, é agradecer, Fernando. Boa tarde. Oi, Gabriela. É porque eu não me inscrevi. Eu pensei que não precisaria se inscrever. Se você quiser o certificado, é importante que você se inscreva. Eu vou colocar aqui de novo o link, porque não tem como nós gerarmos o certificado se não tiver a inscrição. Então, eu coloquei aqui no chat. Que bom, Miliane, que você vai pedir para os seus alunos fazerem um mapa mental. Obrigada, Rosana. Não diga que foi eu que dei a oficina, professora, porque se eles não gostarem, vão perguntar para você quem foi que deu a oficina, vão vir atrás de mim. Foi excelente, Fernando. Obrigada mais uma vez. Obrigada a todos e todas por esse tempo que vocês reservaram e estiveram aqui com a gente. E assim que nós tivermos outras possibilidades, né, Fernando, de oferta de oficinas, faremos aí entraremos em contato também com vocês. Sim. Um grande abraço, um bom final de semana, se cuidem. Que bom, Sara. Vou encerrar a gravação. Obrigada. Aí, Fernando, tem um agradecimento, muitos agradecimentos. Eu que agradeço, gente, professoras de outros cursos, precisando, estamos aí à disposição. Pode falar, Bianca. Tá bom. É que bagunçou o meu